Vamos lá, pessoal. Esse capítulo é exclusivamente para a gente falar sobre comportamentos, estratégias de pensamento que vão te fazer se manter ativo a longo prazo, ok? Ao longo desse capítulo eu vou fazer um passo a passo sobre alguns fatores que eu elenquei como essenciais para que você consiga manter a sua jornada ativa. Isso mesmo, não só conseguir resultados rápidos, com 3, 4 meses eu fico feliz da vida e depois eu abandono. A gente sabe que quando você abandona esse resultado, esse treinamento, e você não tem uma constância em treinos mais intensos, você volta à estaca zero. Então é muito importante que você que não tem hábito de treinar, veja essa questão dos comportamentos para você programar a sua cabeça, a sua mente em estratégias de sucesso, estratégias que dão certo. E aqui eu vou passar um pouco da minha experiência, né? E também levantar alguns aspectos que são subjetivos e outros que a gente pode dizer que são universais aí a respeito dessa reflexão que eu convido a você a fazer hoje. Essa reflexão é fundamental para que nós consigamos aí isso que eu quero para você, que é se manter ativo a longo prazo. Então vamos começar com uma frase de um filósofo que eu amo, que é o Nietzsche. É um filósofo que foi muito importante na minha formação. Realmente fez com que eu saísse, saísse daquela caixinha e ampliasse meu horizonte de pensamento, me colocasse muito no lugar do outro também. E o Nietzsche tem uma frase muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, que é: Dá uma olhada nessa frase. Esse bigodudo aí é foda. Eu vou te dar 5 segundos pra você ler, e agora eu vou te contar uma verdade sobre quem treina. O que o Nietzsche, esse filósofo bigodudo, tá querendo te dizer, meu amigo, traduzindo é: defina uma meta e não olhe para os lados até alcançá-la. Mas veja bem, na vida real, será que conseguimos ser assim? Ou mesmo nos modelar a este ponto? Olha só, para desenvolver essa arte de ser focado, é necessário um trabalho sobre si. Isso mesmo, requer uma luta consigo mesmo. E a primeira delas que você vai travar diz respeito a qual prioridade você quer para a sua vida. Estabelecer prioridade nada mais é que colocar uma lanterna no fim do túnel. Ela nos dá clareza e ilumina o caminho para onde queremos chegar. E o processo de treinamento requer essa clareza, porque no meio do caminho várias coisas vão tentar te derrubar, vão tentar te afastar do treinamento. Portanto, comece agora mesmo estabelecendo as suas. Isso é muito mais importante do que ser levado pelas urgências dos outros, pelo que o outro diz que você deve fazer. Você então verá que, dando este primeiro passo, os obstáculos no caminho serão encarados como desafios e não mais como problemas. Então, demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. pessoal, essa frase é muito importante para quem está começando o treino agora. Eu vou fazer uma associação aqui que não adianta você ser impulsionado por outros no seu processo de se tornar ativo. O médico me mandou, já peguei inúmeras pessoas na avaliação física com o seguinte discurso: o meu marido me mandou, o médico me mandou, eu odeio fazer exercício, mas eu estou aqui porque eu tenho que fazer, me mandaram. Esse tipo de gente que elenca o fator de estar ali fazendo exercício físico em algo externo, no outro, é o tipo de pessoa que realmente passa 3, 4 meses, ela já abandona. E qual é o motivo disso? O motivo disso é que o propósito dessa pessoa para se exercitar ainda não foi construído, ela não teve uma mudança conceitual sobre a importância do exercício físico na vida dela, e por causa disso, pessoal, é como se a gente fosse construir uma casa, um prédio, mas que os pilares desse prédio eles estão sem um alicerce muito interessante. Então, no primeiro desânimo, no primeiro cansaço, a primeira demanda que surge na vida, que coloca algo a se resolver, a pessoa já tira o exercício como prioridade e coloca a prioridade em outro aspecto da vida. Então, você não pode começar essa jornada sem um alicerce bem feito, sem estruturar a sua casa. E isso está ligado a fatores subjetivos, da relação que eu tenho com o meu corpo, a relação que eu tenho com o que me move, qual que é o meu ímpeto.
E falando desse o que me move, cada um vai trazer a sua individualidade, seus fatores pessoais. Vou contar um pouco da minha história e eu gostaria que ao contar a minha história também você refletisse sobre a sua história. Então vamos lá, o que move o Pietrinho? O Pietrinho é movido só por desejo, por felicidade? Não. Eu tive um diagnóstico, né? Desde pequeno eu tive uma... Minha mãe foi me tentar tirar do berço e quando ela tentou, eu estava sem andar, com a perninha fraca. Não consegui levantar, fui para o médico, um médico famoso aqui na minha cidade, um pediatra, e ele identificou que a creatina quinase, um marcador inflamatório, ele estava muito elevado, muito alto. Anos depois, pratiquei exercício ao longo da minha infância, e quando eu cheguei no esporte profissional, já treinando o alto rendimento da natação, e exige um volume de treinamento muito alto, eu cheguei a desmaiar próximo da piscina, né? Ao sair da piscina eu desmaiei e fui levado ao Felício Roxo com suspeita de infarto, porque meu pai faleceu muito novo com infarto. A princípio pensaram que era infarto, porque a creatina quinase é um marcador inflamatório também de quem sofre o infarto. Depois da internação, não consegui o diagnóstico e ao longo da minha vida eu tive vários retornos à crise, né, essa crise que posteriormente eu ia descobrir que era uma miopatia metabólica. E no início da empresa, no início de quando eu comecei aqui com a Fortui, né, o projeto que antes era Aquaplay ainda que chamava, eu tive várias crises que me retiravam do mercado de trabalho, né? Do meu treino. Eu tinha que dar treino de cadeira de rodas. Como eu não tinha suplente, estava no projeto inicial, teve meses que eu cheguei a ficar quase 30 dias dando treino de cadeira de rodas, sem aguentar andar. Muitas vezes, na hora de dar feedbacks para motivar o meu aluno, eu tinha dificuldade de respirar para falar. Força, vamos lá! E foi assim o início da Fortui, com muita dificuldade. E isso acabou tornando-se o meu propósito, porque eu fui conhecendo melhor, felizmente depois que eu descobri, né, mais acertadamente o que eu tinha, né, um diagnóstico, uma reumatologista fez uma análise ali comigo e descobriu, né, felizmente não era síndromes mais graves como a síndrome de Bach, síndrome de Duchenne, que funciona como se fosse uma esclerose múltipla e ao longo da vida você vai cada vez tendo perdas. No meu caso era uma miopatia leve e felizmente isso não tem se agravado. E o que eu precisaria de fazer, não poderia solicitar remédio porque o remédio é muito caro, né? Se não me engano, na época ela me falou que ficava mais de 10 mil por mês e eu precisaria de abrir uma solicitação para conseguir entrar numa fila de espera, para conseguir que esse remédio viesse para o Brasil, enfim, algo um pouco complicado. Como a minha situação era possível eu contornar de uma outra forma, da seguinte forma, que era me manter ativo, né, manter o meu corpo resistente, com condicionamento físico alto, percentual de gordura baixo, os remédios de pressão arterial, por exemplo, eles podem impactar a minha fadiga muscular, e manter os níveis de força elevados, ou seja, eu quase que fui obrigado a ser ativo. E a partir daí eu precisei de me reestruturar, né, a minha vida para me manter ativo. Eu digo que isso foi uma dádiva, porque eu não tenho dúvidas que eu estou muito bem de saúde, levo uma vida muito boa hoje, conseguindo, já tem quase muito tempo que eu não tenho uma crise forte, né? Esse início de ano eu tive uma crise leve, mas já tem 5 anos que eu não preciso da cadeira de rodas. E um dos motivos, né, de eu me manter ativo é que sempre quando eu penso em desistir, sempre quando eu começo a desanimar, eu começo a lembrar, né, o porquê eu estou me exercitando. E para mim o motivo é muito óbvio, muito claro. Ou eu me exercito, ou eu vou para uma cadeira de rodas. Mas para uma pessoa que não tem isso claro na vida dela, esse motivo forte, talvez não seja tão claro. E o grande problema disso é que as pessoas não entendem o longo prazo, o que isso pode acarretar. Então eu vou dar um exemplo de um diabético, por exemplo. Um diabético, a pessoa está com 35, 36 anos, já descobre uma glicose elevada. E muitas vezes essa pessoa não tem a dimensão do problema que isso pode virar na vida dela. Né? O problema de além do risco coronariano que essa pessoa pode vir a sofrer, né,
ela vai ter problemas com aplicar insulina toda hora, quando a gente tem a longo prazo uma glicose, um nível alto de glicose no sangue, além de levar ao risco de AVC, infarto, essa pessoa também sofre com riscos de amputações, riscos de cegueira. Então, o grande problema é que as pessoas elas enxergam esses problemas em relação à saúde como algo muito distante, mas muitas vezes não é. O outro exemplo para você é quem tem artrose, começa com um desgaste no joelho, e eu já vi inúmeros exemplos aqui, desgaste no joelho, desgaste na coluna, as pessoas são displicentes ao longo dos anos, e quando chega lá com 60 anos, eu tive uma aluna, por exemplo, que eu precisei de recomendar bariátrica, porque ela não conseguia ficar 2 semanas com constância de treino, com tamanha dor na coluna. Então, eu considero isso uma dádiva, eu ser quase que o efeito meu de não se exercitar, de ficar sedentário, ele é a curto prazo, é uma dádiva porque eu nunca me esqueço. Já a pessoa que ela tem um desgaste no joelho, ela vai procrastinar, ela vai deixar esse problema passar ao longo da vida e talvez quando ela for cuidar desse problema já ser tarde demais, o impacto na vida é tarde demais. Então, esse propósito, que eu diria que é uma negativa, logo eu vou falar das positivas, mas é importante a gente ter as negativas na nossa vida, ele é algo que sustenta você a longo prazo. Aqui na Fortri nós construímos essas negativas, vamos dizer assim, né? Esses fatores que vocês precisam saber e lidar para antever possíveis problemas e conseguir viver melhor a longo prazo com a nossa avaliação física. Então eu vou te dar um breve exemplo. Quando eu faço uma avaliação física num aluno meu, eu vou avaliar os níveis de condicionamento físico. Se a gente tem um aluno que tem baixo condicionamento físico, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver doenças de risco coronariano, seja um infarto, um AVC, de se tornar hipertenso, de se tornar diabético. Então, faz-se necessário a gente desenvolver esse condicionamento físico desse sujeito também para ele ter mais disposição no dia a dia. Quando eu pego um aluno com sobrepeso, obesidade, percentual de gordura 35%, 40%, colesterol alto, é outro fator metabólico que pode impactar negativamente no risco coronariano. E a pessoa pode desenvolver uma diabetes, pode desenvolver uma hipertensão. Então, eu consigo ter esses diagnósticos, pessoal, logo. A gente sabe, tem métricas aí do Colégio Americano de Medicina do Esporte que nos colocam em níveis bons, médios, ruins, em termos de percentual de gordura, condicionamento físico, força. E isso nos ajuda a construir essas negativas, esse diagnóstico que é um diagnóstico prévio de como estará a nossa vida no futuro se nós não fizermos nada agora. Outro fator é os níveis de força. Quando a gente encontra uma pessoa com um nível de força muito baixo em relação à idade dela, ela tem maior probabilidade de sofrer com a sarcopenia, né? A perda de massa muscular, a perda de músculo ao longo dos anos. E quando a gente sobe da década de 40 ali, 40 mais, esses níveis começam a ser mais acelerados. Os 60, então, mais acelerado. Então, precisa de organizar estratégias dietéticas, aumentar o consumo de proteína, precisa de treinar a musculação, preferencialmente até a falha concêntrica, para gerar microlesão tecidual que vai fazer com que aumentar a área de secção transversa da sua musculatura. Então, esse é outro diagnóstico que eu diria que são negativas, que nós aqui na avaliação física contribuímos ajudando, né, os alunos aí a construir as suas justificativas para o exercício físico. Então, se você não tem um pilar bem construído dessas justificativas, meu amigo, você não irá se sustentar em relação a longo prazo. Então, você me desculpe que essa aula aqui ela é muito grande, para alguns ela pode ser chata, porém, pessoal, isso é muito necessário. Se você não gastar esse tempinho aqui para refletir tudo isso que eu estou te falando, não adianta, você não vai se manter ativo a longo prazo. Então, essas negativas que eu tenho na minha miopatia metabólica, e você vai ter, cada um carrega os seus pontos fracos do ponto de vista físico ao longo da vida, é muito importante que elas estejam bem claras para você. E além das negativas, que no meu caso, né, é a miopatia, o seu,
uma avaliação física vai diagnosticar quais seriam os seus pontos fracos, e você também muitas vezes já tem consciência deles, né? Eu tenho uma dor na coluna, e o meu pai, ele teve diabetes. A gente também tem o que eu diria que são as positivas, que são o que faz, o que te move, o que cativa o seu desejo em relação ao exercício físico. Se você não tem nenhuma cativação, você precisa de construir. Eu posso te ajudar a construir com alguns insights, né, falando um pouco da minha vida, mas isso é muito individual. Tem gente que tem uma relação com o corpo, com o exercício físico baseado na estética. Eu fico 6 meses fazendo um deltoide lateral para crescer a porção lateral, né, medial do ombro e me sentir mais belo com isso. E tem gente que se motiva para o outro aspecto, a performance, é o meu caso. Quando eu bato um tempo no 50 livre que eu gosto, eu fico feliz o mês inteiro, fico me sentindo bem. Eu cresci nesse ambiente cultural de esporte, então isso me faz bem. Outros, pessoal, vão ter essas felicidades, essas positivas, no simples fato de conseguir levantar e sentar do sofá. Alguém que é obeso, de repente está conseguindo levantar do sofá com mais facilidade, ir para o quarto, ir para a sala, isso já é um impacto de funcionalidade muito bom. Outro, eu vou lá na padaria andando, me sinto bem. Essas são as positivas, que cada um vai ter a sua justificativa. E essas positivas, elas sempre precisam de estar retornando para te justificar essa base, esse pilar, essa construção que é o exercício físico na sua vida. Então nós precisamos de ter positivas e negativas. Não se esqueça disso, isso é muito importante você carregar com você positivas e negativas, fatores que te movem para se exercitar, te movem para fazer o exercício físico, ok? Construa essa reflexão, ela é fundamental, tá? Alguns aspectos aí que a gente precisa de estar sempre problematizando. Olha lá, uma autoavaliação, como está a sua saúde hoje, né? Eu ajudo você aqui a fazer todo esse diagnóstico, mas se você faz uma consultoria online e está distante, comece a problematizar sobre isso, né? Seu nível de energia, seu humor, ele está bom? Essa autoavaliação precisa de ser feita. Porque você quer se mexer, né? Eu vou dar outros exemplos, outros insights aí. Eu que sou pai, por exemplo, eu o tempo todo coloco uma reflexão um pouco mais pesada em relação a sentimento, o porquê eu vou me exercitar, baseando aí no meu filho, na educação do meu filho. Então acaba me motivando. Eu aprender sobre alimentação para educar o Pietro, eu aprender sobre treinamento para educar o Pietro. Então aquele pai, muitas vezes, que está vendo o filho crescer, uma criança, a alimentação não está muito boa, você pode utilizar isso como um insight para você governar melhor a si mesmo, e governando melhor a si mesmo, você governa melhor também o outro. Então, ser austero, né, como os gregos falavam lá, em relação a casca grossa, ser casca grossa para governar a si mesmo é importante. E muitas vezes você bater uma martelada assim, é isso, tem que ser feito. Ser um pouco mais pragmático para você conseguir lidar com essa acidez, com isso que não é aquela dopamina rápida, que faz com que você fique feliz rápido. A gente está muito acostumado hoje com o TikTok, com o Instagram, a um mundo que nos entrega muito fácil esses desejos que nós desejamos. E quando a gente fala de uma pessoa que se mantém ativa a longo prazo, essa pessoa possui por característica essa casca grossa, esse suportar a dor do processo, né? Tem gente que só gosta do resultado, mas passar pela dor do processo, né, é preciso de você criar essa casca grossa. E com um propósito claro, você cria. E entender o que te trava, né, pessoal? Falta de tempo, desânimo, vergonha, dores, medo, tudo isso é importante no seu processo de autorreflexão. E eu vou falar uma coisa aqui muito interessante também, que está ligado a aumentar o seu nível de exigência. O César Cielo, né, tem a palestra dele, quando ele fala o que faz com que ele se tornasse um campeão olímpico, né? Ele fala desse aspecto na mentalidade dele como uma estratégia de pensamento que é fundamental, que está ligado a aumentar o seu nível de exigência.
E quando ele aumenta o seu nível de exigência, ele aumenta o seu rigor no treinamento diário. Porque o tempo todo ele está com parâmetros altos. Eu quero ser campeão olímpico, eu quero ser o melhor nadador do mundo, eu quero ser recordista mundial. Isso intensifica o presente dele. Então, quando a gente tem um propósito claro, a gente estar bem conosco mesmo, bem decidido sobre o que a gente quer, isso intensifica o porquê você vai ao treino naqueles dias que você não está animado, que você está desanimado. Então, o propósito, ele funciona para isso, é muito claro. E aumentar o seu nível de exigência, você precisa de aumentar. Eu posso te ajudar a aumentar esse nível de exigência, mas quando você sai de uma avaliação física, entendendo aqueles indicadores de saúde que não estão bons, você precisa de refletir do ponto de vista sentimental. É assim que eu vou estar daqui uns anos. Eu não vou ver minha filha crescer, eu não vou conseguir levantar e subir escada direito, eu vou perder algumas batalhas na minha vida pessoal se eu não me organizar, se eu não criar essa casca grossa para me conseguir me manter ativo. Então, fica com essa dica e reflita. Não passe para outra aula enquanto você não estiver bem decidido sobre isso. Isso é de fundamental importância, você refletir os porquês você se exercita, por que você vem para a academia, por que você vai para o estúdio, por que você está pagando uma consultoria online. Tá? Porque ninguém vai fazer isso por você. Você está sozinho nessa jogada. Então você precisa aí, tá? de criar essa casca grossa, que é essa reflexão profunda, essa definição muito bem feita das negativas, dos aspectos positivos, que vai te fazer ativo a longo prazo. Então aumente o seu nível de exigência. Queira você voar alto. Por que não? Porque outros podem voar alto, mas você não. Pense você, e eu gosto de pensar para mim, que eu quero todos os indicadores de saúde, percentual de gordura, condicionamento físico, níveis de força, níveis de potência, eu quero estar sempre lá em graus de excelência, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. É isso para mim que é cuidar da saúde, é isso que é ter saúde. Estar com um mínimo de probabilidade de risco de doenças, né? Isso do ponto de vista fisiológico, eu falo, né, pessoal? Porque o conceito de a saúde é muito mais ampliada que isso. O conceito de saúde é muito mais ampliado que isso. Mas esse tipo de estratégia me ajuda a manter-me bem ao longo dessa vida, ao longo dessa jornada. E a consequência disso é essa vida boa que eu tenho. Essa vida que o meu corpo me leva aonde que eu quero e me faz muito bem. E levando em consideração a minha condição de miopatia, você muitas vezes pode ter uma doença crônica, uma doença autoimune que te impacta também a sua vida, como a minha me impacta. Isso é mais ainda importante, né? Então, acho que abordei esse tema. Tento aqui, pessoal, ser o mais pragmático possível, fazer com que os vídeos sejam menores possíveis para você, mas realmente esse vídeo inicial da mudança de hábito, ele precisa ser longo, ele precisa de levar a reflexão sobre o que te move, tá? E isso é individual, eu não posso dar uma fórmula pronta para você. Então, gaste o tempo que for para definir aí o que te move, tá? Depois que você definir bem feito, não tenha dúvidas, o mundo tentará te dissuadir. O mundo vai falar com você que hoje você está cansado, não vá ao treino. O mundo vai falar com você que o resultado não veio, então para, o resultado não está vindo. Eu tenho muitos alunos aqui que têm um percentual de gordura mais alto, acima dos 35%, e o corpo, por estar inflamado, não faz o processo de lipólise rápido. As células estão inflamadas lá, o treinamento intenso ele funciona como uma agulha que tenta furar essas células, e ele vai tentando furar, e quando fura, a gente pensa que a gordura vai sair da célula, mas a outra que está inflamada lá barra a gordura de sair, a lipólise não acontece, e esse indivíduo passa 3, 4 meses, muitas vezes, treinando bem, não vê resultado, e quer parar por causa disso. Mas isso é um processo natural, que o corpo está colocando o seu corpo num grau de normalidade, num equilíbrio hormonal, num equilíbrio metabólico, para depois começar a perder gordura. E você lá naqueles primeiros 3 meses não tem o resultado que quer, já quer desanimar, parar, sair. Isso é o mundo querendo te dissuadir, o mundo falando para você parar. Então, gaste o tempo que for. E depois que definir
crie essa casca grossa. Ao longo desse capítulo eu vou te fornecer várias estratégias que me ajudam a me manter ativo, tá? Que me ajudam a ter mais resultado, a otimizar todos os âmbitos da minha vida, alimentação, sono, treino. Mas antes de você dar o próximo passo para a próxima aula, veja essa aula uma, duas vezes, anote, reflita, tá? Porque isso é muito importante que o seu propósito seja claro. As pessoas que não têm propósito não têm longevidade. Mudar o conceito de exercício físico na sua vida é fundamental. Se o seu conceito sobre o porquê você se exercita, a importância do exercício na sua vida, for fraco, sua retenção será fraca. Então saiba disso. Conceito, mudança do conceito, os porquês são fundamentais para quem quer se manter ativo a longo prazo e quer colher o que melhor o exercício físico pode te dar na sua vida. Ok? Grande abraço para você, espero que essa aula sirva para nós refletirmos juntos aí e que você tenha bons anos colhendo o que o esporte me traz de maravilhoso, é o que eu quero para a sua vida, tá bom? Um grande abraço para você.